Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Pessoal chegando devagarzinho. Enquanto isso, oi, Maraci. Oi, Ângela. Tudo bem, Li? Tranquilos? Enquanto isso, servidos? Hum. Eu sou Juana Labres, psicóloga, especialista em gerontologia, e a nossa convidada, a Denise Calandra, já chegou. Eu vou chamá-la, porque hoje nós iremos conversar. Em que sentido? Psicoterapia, terapia, sabe aquele som de mal-estar? Pois é. Souza, Margarete Souza, seja bem-vinda. Tudo bem, Denise? Tudo jóia, só um minutinho. Deixa eu olhar aqui É, para inverter essa câmera. Pronto, agora sim. eu já vi carro azul, já vi paredes. Essa sou eu. Essa é você, tá bom. Mas acontece comigo também quando eu sou convidada, porque parece que a câmera está sempre pronta Não, do outro lado, né? muito engraçado. E eu olhando aqui, né, a parte de baixo, onde que corresponde a mim, onde estava certinho para inverter a câmera. Pronto, agora tá tudo certo, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Luana. Graças a Deus estamos aqui, né? De forma. Menina, eu estou vendo você bem ativa, falando dos óleos essenciais, divulgando bem, batalhando pelo teu espaço, porque você entende disso. Oi, Kátia, minha linda, tudo bem? Você entende bem. E lógico que uma hora a gente não vai ficar só falando sobre os óleos focados para o tratamento. A gente vai estar aproveitando, dando uma geral. Eu amo alfazema, eu amo outras coisas aqui que a gente precisa falar, porque todo mundo tem ansiedade, tem insônia, todo mundo tem aquela. Né? Mas eu queria, mais uma vez, te agradecer por você estar aqui comigo. É um prazer. Sempre que eu te convido, poxa, é instantâneo e vice-versa, não é verdade? Eu fico muito feliz mesmo, sinceramente. E, para quem não conhece a Dê, ela está aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento dela. Eu não sei se já está fazendo curso, já está ministrando curso, só atendimento. Novembro, a gente lança em novembro, Luana. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse primeiro curso será um curso mais introdutório, um curso realmente voltado para o público leigo. Né? As pessoas que querem utilizar óleos essenciais com responsabilidade, dentro de protocolos de segurança, então eu vou ensiná-las a fazer o manuseio desses óleos da forma adequada, a fazer os blends para cuidados, prevenção e tratamento de várias questões de saúde. Essa é a intenção nesse momento. Depois a gente adentra por águas mais profundas para trazer aí mais informações a respeito da química dos óleos essenciais. Né? Então vai ser muito bom, vai ser uma jornada muito gostosa. Eu andei estudando, tá? Eu andei estudando, fiz até uma apostilinha, fiz até umas anotações. Eu tô até com medo dela já. Já tá com medo? Já tô com medo não, da arguição, vamos lá. Não, é porque a gente tem que se preparar, né? A gente vai falar com expert, a gente tem que... Até porque esse assunto, né, relativo ao câncer, sempre relacionado a óleos essenciais, a gente realmente tem que tratar com muito cuidado, muita cautela, até porque a gente ainda não tem comprovações científicas cabais que tragam óleos essenciais para o tratamento do câncer. Não estou falando de tratamento complementar que possa amenizar sintomas de câncer. Estou falando de tratamento efetivo para câncer. Efetivo para tal. Porque hoje a gente vai estar falando sobre os efeitos colaterais, o que a gente pode utilizar. Por exemplo, né? Cada corpo, cada ser reage de uma maneira. Eu mesma reagi de
eu fiz uso de 4 quimioterapias brancas. E as 4 foram diferentes. As A reação foi diferente. Na primeira, na segunda, terceira, eu não saí da cama, derrubou. Na quarta, eu nem parecia que eu tinha tomado. E olha que eu fui fazer a quarta com medo, porque ela foi aumentando. Claro, gradualmente. E você imaginou que na quarta a situação fosse muito pior do que a terceira foi, né? Que eu nem ia conseguir sair da clínica. Eu falei assim, vou sair de ambulância, né? Mas não pude nada. Mas provavelmente o seu sistema imunológico apresentou resposta nessa quimioterapia entre a terceira e a quarta. Então, de alguma forma, o seu organismo estava relativamente fortalecido para absorver essa quarta. Então, as reações adversas não vieram com a mesma intensidade, né? Isso acontece bastante. Eu acompanho alguns casos clínicos, né, de câncer. Então, assim, e também pela Terapic, né, que é a minha marca de cosméticos naturais com óleos essenciais, algo que eu criei também para atender essa demanda, porque muitas pessoas em tratamento para o câncer não podem utilizar, né, os cosméticos convencionais e não têm acesso a algo realmente natural que não vai prejudicar o tratamento. Não, eu vou aproveitar a palhinha que você falou. Eu estou trazendo semana que vem, se eu não me engano, dia 6. Eu acho que é no dia 6, uma dentista oncológica, porque eu não fazia ideia dos problemas odontológicos que nós podemos desenvolver, e que tipo de prevenção devemos fazer e o que fazer quando acontece tudo aquilo que eles dizem que podem acontecer. Uma coisa assustadora. Eu fiz toda a prevenção direitinho, então eu não tive problemas maiores. Principalmente gengivais, né, Ruana? A mucolite que é possível dar, né? Até aquela questão, eu esqueci o nome da doença, mas que a gente tem um ressecamento das mucosas muito grande, né? Então tudo isso vai ser tratado com certeza, né? Pela dentista. Muito bom saber essas informações. Vai trazer essas informações. Mas eu quis conversar com você agora, até porque eu fiquei boba. São poucos que ajudam nesses sintomas, são poucos óleos essenciais que ajudam. Eu ia tomar o café. Por que esses poucos? Primeiro, por conta de um organismo debilitado, que é o organismo da pessoa que está passando por uma situação de câncer. Segundo, por conta do grau altíssimo, concentradíssimo que os óleos essenciais trazem nos seus princípios ativos. E terceiro, porque há muita interação com os medicamentos alopáticos. Né? Então, assim, é muito difícil manejar um paciente com câncer com segurança, utilizando óleos essenciais. Então, realmente não são todos. É uma lista até restrita de óleos essenciais que podem ser utilizados. Dentro da aromaterapia, a gente não utiliza apenas óleos essenciais. Nós também utilizamos hidrolatos. Os hidrolatos, eles são numa concentração infinitamente menor. Para você ter uma ideia, né? Um óleo essencial ele é uma substância 100% pura. Um hidrolato ele tem relativamente 1% de óleo essencial. Então, o restante é uma água terapêutica que é resultado, é um subproduto, eu nem diria um subproduto, um segundo produto, né? Porque ele é excelente também, da destilação dos óleos essenciais. Então, essa água terapêutica, medicada, que está ali, essa sim a gente pode usar com mais tranquilidade em pacientes que estão passando, oncológicos, né? Que estão passando por essa situação de câncer. Mas os óleos essenciais, realmente, a gente precisa ter muita parcimônia. Né? E assim, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é, eu não vim aqui falar a respeito de uma tenda de milagres, a respeito de uma panaceia para o mal do câncer. Isso não existe dentro da aromaterapia. Primeiro porque as pesquisas que nós temos são pesquisas que não avançaram para que a gente possa dizer que há aí uma cientificidade no argumento de que tal óleo essencial realmente contribui para a cura do câncer. Né? Isso não existe ainda. Há algumas pesquisas, inclusive eu trouxe algumas aqui,
muito interessantes. Existe uma pesquisa trabalhada lá pelos médicos indianos, que é uma pesquisa que já está mais avançada, falando sobre uma substância química que é presente em alguns óleos essenciais, que é o linalol. Não esse linalol da lavanda, tá? Porque esse resulta em uma outra substância química que a gente não sabe qual é a atuação. O estudo é baseado numa substância que existe na cúrcuma. Então, eu vou trazer até aqui para vocês. Olha, vamos lá. A cúrcuma, o coentro, o óleo essencial de coentro, essa pesquisa, por exemplo, a indiana, se baseou especificamente no coentro. Aí depois ele trouxe a possibilidade de óleos essenciais que tenham carvacrol, como, por exemplo, aí o orégano, que é rico em carvacol, delimoneno, que é uma outra substância que é presente nos cítricos, também podem colaborar. Mas é muito interessante, Ruana. Inclusive, você com certeza conhece esse medicamento, porque comercialmente ele é conhecido como Genuxal, que é o ciclofosfamida. Não conhece? Agora, é para tratamento. Agora não. Tá. É um quimioterápico usado para tratamento de amplo espectro aí no câncer. E foi feito em cima desse medicamento. Então, é um comparativo do linalol presente no óleo essencial de coentro com esse medicamento. E os resultados da pesquisa foram muito promissores. Inclusive, eu quero deixar aqui, eu não vou deixar qual é a referência do estudo, porque ela é toda em inglês, mas eu vou deixar o nome do artigo e por ele vocês conseguem acesso ao estudo. Chama-se Óleo de Coentro. A Kátia disse que conhece. Conhece? Então, óleo de coentro, olha só, mostrou ação antitumoral mais potente que quimioterápico de mercado. Esse é o nome do artigo, se vocês quiserem procurar. E ele foi escrito por alguém que eu tenho uma confiança imensa dentro da aromaterapia, que é um cientista aromatólogo, que é o Fabian Laszlo. Então, assim, gente, é fidedigna essa pesquisa, vocês procurem por ela. Ela já foi um pouco mais avançada em relação a outras pesquisas que eu tive acesso, então por isso que eu trouxe essa, tá? E ela fala justamente sobre a questão de que um corpo jovem e saudável consegue estar em equilíbrio entre dano celular, reparação e rejuvenescimento das células. E um organismo debilitado já gera dificuldade nessa regeneração. E é justamente nessa atuação, eles falam aqui a respeito de enzimas antioxidantes que a gente produz e que a gente vai deixando de produzir, principalmente quando a gente está acometido com câncer, e que aí as células perdem esse efeito antioxidante, essa proteção que a gente chama de uma via chamada NRF2. Né, que ela até é vista como a guardiã da vida longa, né? Então é sobre isso que trabalha. Os resultados foram muito legais, eu vou ler para vocês. O linalol foi capaz de modular a expressão dessa proteína no fígado e nos tumores. Os cientistas descobriram que no fígado e células saudáveis, esse linalol, de maneira seletiva e inteligente, aumentou a expressão da NRF2, enquanto o efeito inverso aconteceu em tumores. Lembrando que falamos que a NRF2 é uma proteína sinalizadora celular que leva as células à sua regeneração e rejuvenescimento. Se no tumor a NRF2 é inibida, ele entra em apoptose, ou seja, ele se mata. Então, assim, é algo realmente muito interessante. Não é uma quantidade enorme de linalol. Ela é extremamente tolerável, tá? Essa pesquisa, inclusive, ela gerou um interesse muito grande, né, de toda a comunidade científica. Porém, obviamente, sempre nos falta os recursos, né? Por quê? Porque nós estamos falando de óleo essencial, de coentro, né? Então você encontra com facilidade, você não consegue patentear o óleo essencial de coentro. Então a gente não tem ajuda da indústria farmacêutica, até o Fabian fala sobre isso, né, nesse artigo, e que cria embaraço, dificuldade de se dar continuidade a essa pesquisa. Mas é algo muito promissor no aspecto de tratamento, né, com óleos essenciais para o câncer. Estou falando tratamento de base, não o que eu vim falar aqui hoje, que são tratamentos complementares que permeiam todos os sintomas que a gente tem quando passa por radioquimioterapia. Mas né? já é um avanço, Já é né? um avanço.
E a gente fica na torcida. E como esse, existem outros estudos, mas sempre são ensaios randomizados, né? Ensaios que são feitos ainda em animais. Então, a gente não passou ainda para o estudo em humanos. Então, já cria-se dificuldade de se poder afirmar qualquer coisa a respeito, né? Então, a gente tem que aguardar que se faça esse investimento financeiro nesse tipo de pesquisa, né? A gente começa a mudar como formiguinhas aí, mas a gente começa a trazer umas certas mudanças de mentalidade. A terapia, como é que a gente pode falar? Terapia alternativa, holística, ou seja lá como a gente vá. Gente, depois da química, a gente tem algumas falhas de palavras, tá? Então, o que você quer dizer sssão as terapias, as práticas integrativas complementares, que são reconhecidas pelo SUS, né? Uhum. A aromaterapia é uma delas. É uma delas. Os florais também, a cromoterapia, nós estamos também com culturas, nós estamos com alguns ensaios já acontecendo. E tá tudo, gente. Bom dia, menino. Como é que vai? Eu acho que é Otávio, né? O Adriano. Adriano daqui a pouco tem live com a Lana. O Adriano, daqui a pouquinho aí. Deu uma falha aí contigo, mas está tudo tranquilo. Então, o que acontece? Gente, está tendo uma falha. Eu acho que é meu. Eu acho que é seu, Luana. Meu. Eu acho que é seu, porque a minha imagem está normalizada, mas a sua já está embaçadinha. Já está embaçadinha. É para me ajudar, diga. Mas vamos lá. Eu descobri nas minhas pesquisas que o limão siciliano, que está aí à torta e à direita, é um dos recursos que pode nos ajudar nesses sintomas de mal-estar. Inclusive, a médica falava, tome sorvete de limão, sorvete de limão, e tome limonada, tudo mais, não sei o quê. O suco, a fruta, mas o óleo essencial, eu acredito que está falando que está com pequenos bugs hoje, né? Esse é dia de banho, é dia de live, meu filho. Ai. Mas, sem problema, vamos em frente. Então, vai ter que o nos óleo derrubar. essencial de limão, todos os óleos essenciais cítricos, principalmente o óleo essencial de limão siciliano, limão Tahiti, bergamota e laranja doce, são óleos essenciais muito bem-vindos para pessoas que estão em tratamento de quimiorradioterapia. Tá? Por quê? Por causa da questão que eu falei com vocês, até nessa pesquisa que eu mencionei, fala sobre o limoneno, né? Que é o que a gente consegue extrair dos óleos essenciais, né? Da prensagem das cascas desses óleos cítricos e que realmente traz um conforto maior para o paciente que está passando pela quimioterapia, porque ele consegue reduzir enjoos, reduzir náuseas, né? E além do que, é muito interessante a questão principalmente da bergamota e da laranja doce, que são óleos essenciais que têm uma atuação muito benéfica na questão da psicoaromaterapia, fazendo com que a gente reduza a ansiedade, com que a gente traga um pouco mais de humor, mais alegria, né? É um óleo solar, digamos assim, né? Para fazer um pouco, deixar aquele embocamento que a gente precisa quando a gente está no processo de doença para trás. Então, são óleos muito bons, que são utilizados em situações de ansiedade, falta de sono, né? Uma depressão decorrente do tratamento. E tudo isso acomete as pessoas que estão passando por esse. Correto. Está tendo umas falhas aqui no som, mas voltar, se quiserem, gente, eu estou à disposição de vocês. Se quiserem retomar a live e eu entrar de novo para tentar, como vocês quiserem. Não, vamos continuar. Está então, dando para acompanhar. Então, basicamente, todos os cítricos, né? Sim. De limão, laranja. Sim, limão, laranja. A bergamota, gente, ela tem uma dupla finalidade, né? E a laranja doce também, que foi o que eu falei para vocês. Além do combate desses sintomas físicos, né? Como náuseas, enjoos, né? Questões até digestivas,
elas também têm essa atuação no campo emocional. Então, elas matam dois coelhos com uma cabeça só, sabe? São excelentes, realmente. Agora, como é que faz? Como é que se usa esse óleo? A pessoa está fazendo um processo quimioterápico, está muito enjoada, está com náusea, tem vômito, tem também diarreia, tem outras coisas. Como é que faz? O Adriano está falando aqui, então se extrai da casca, tem que ter cuidado de usar o óleo, não deixar cair na pele e queimar sobre o pele. Sim, inclusive, o que acontece com fazer uma né? caipirinha? É certeza da queimadura, né? O que acontece com os cítricos, né? Os óleos essenciais cítricos, sim. Ou você compra óleo essencial, que a gente chama de FLC, que é livre de furanocumarinas. As furanocumarinas é que são responsáveis por promoverem as queimaduras quando em contato com o sol. Tá? Então, para a gente evitar isso, ou a gente compra óleos essenciais livres de furanocumarinas, existem, ou você vai comprar esse óleo essencial e vai carrear esse óleo essencial num óleo vegetal, numa proporção muito maior de óleo vegetal do que de óleo essencial, obviamente. E qual é essa proporção, gente? Aí, isso vai depender de cada organismo. Então, é necessário realmente, quando se fala de óleos essenciais para prevenção, tratamento complementar de câncer, que a gente... Isso, olha só, você tem uma tabela, certo? Essa tabela você pode notar que ela é uma tabela genérica, porém ela é uma tabela que já diferencia bebês, crianças, idosos. E pessoas, aí eu acredito que ela não traga isso, mas pessoas que têm comorbidades. Então, quando chega para mim, um paciente... Não, né? Pois é. Um paciente que tem câncer, ele não tem apenas essa doença, ele pode ter outras doenças de base, certo? Ele pode ser um epilético, ele pode ser um cardiopata, ele pode ter outras doenças de base que o impeçam de utilizar determinados óleos essenciais, exijam que eu administre em uma concentração muito menor. E ainda assim repercute e traz resultados terapêuticos satisfatórios. Tudo isso depende do peso. Por isso, assim, se as pessoas vieram, né, em busca de receita hoje, receita eu não vou trazer. Por quê? Porque você é um organismo diferenciado. Você está passando por um processo, né? Eu não sei qual é o seu câncer. Eu não sei se é um câncer de mama, por exemplo. Num câncer de mama, nós não podemos usar vários óleos essenciais que se chamam estrogen-like. Por quê? Porque eles são equilibradores hormonais, eles vão conflitar com o tratamento e podem prejudicar demais você no seu tratamento para o câncer. Por exemplo, o óleo essencial de gerânio, o óleo essencial de erva doce, são óleos essenciais que para pessoas que têm câncer de mama, de ovário, de útero, próstata, não podem, tem que vir deles. Então, assim, gente, é algo muito sério, né? É algo que tem uma responsabilidade muito grande. Existem óleos que você não pode usar se você tem uma pressão alta ou uma pressão baixa. Exatamente. Ele vai mexer com isso. Um óleo essencial, por exemplo, que a gente pode utilizar em situações de câncer, para essa questão de redução de náuseas, ânsia, vômitos, é o óleo essencial de peppermint, que é o nosso hortelã-pimenta. Mas ele tem restrições, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa hipertensa, você não vai utilizar esse óleo essencial, você vai substituí-lo por um outro óleo essencial que tenha a mesma finalidade terapêutica. Por exemplo, o gengibre, por exemplo, aí um limão siciliano, né? Essa é a questão. Por exemplo, a Tati está perguntando aqui quantas gotas de óleos vegetais e de óleos essenciais. Tati, como eu falei, tudo isso vai depender da sua situação como um organismo. Eu tenho que olhar para você, fazer uma anamnese. Eu levo um tempo em consulta, né? Não é à toa, porque a gente precisa realmente vasculhar e perguntar tudo que permeia aquela pessoa, né? As doenças pré-existentes, o que já vivenciou, quais foram os traumas, já fez um parto, já passou... Tudo isso, qual é o tipo sanguíneo, muitas vezes também interfere nessas situações, principalmente, né, de pacientes oncológicos. Então,
Então, tudo isso é muito importante que nós saibamos para que a gente possa dizer. Eu posso dizer para você uma média de gotas em situações normais, em pessoas que não estão passando pela doença. Então, Tati, se você quiser saber isso, você escreve "quero saber", a gente fala aqui sem problema nenhum. Mas para pacientes com câncer, eu prefiro estar com essas pessoas, nem que vocês me mandem por direct, eu respondo, mas eu preciso saber informações adicionais para que eu possa, né, falar com segurança a respeito disso. Seria leviano da minha parte, como seria leviano vir aqui dizer para você que, né, a aromaterapia pode atuar no câncer de maneira que você possa deixar de lado seus alopáticos. Isso não existe. Né? Ele é uma terapia complementar. O que que nós temos como prática? Prática integrativa complementar. Essa sim é a atuação da aromaterapia. Né? E isso é fundamental que a gente fale, Juana, porque há sim muito charlatanismo, há sim muitas pessoas que estão lidando com óleos essenciais de uma forma equivocada. Né? E isso também tudo... você tem que saber onde compra esses óleos, onde você adquire, porque tem óleos aí que não são originais. Então, tem que ter em locais, em sites fidedignos que você possa assinar embaixo. Sem dúvida nenhuma. Isso faz toda a diferença, gente. O óleo essencial, definitivamente, ela não tem que ser pelo preço do óleo essencial. Tá? Inclusive, você precisa comparar boas marcas que existem no mercado. E nesse comparativo, você vai perceber que existe uma média de preço. E que certas marcas praticadas no mercado têm um preço muito abaixo desses. Baixo. Desconfie. Desconfie. Tá? Segunda coisa, óleo essencial tem teste cromatográfico por lote. Por quê? Porque nós temos muita alteração nos óleos essenciais de acordo com temperatura, clima, exatamente, época do ano, como foi feita a colheita, enfim, são muito... Gente, é natureza, né? É natureza, então a gente tem que lembrar, são plantas. O que que são óleos essenciais, né? Para que não haja dúvida, óleos essenciais são substâncias puras, concentradas, extraídas de plantas aromáticas, tá? Não são todas as plantas que são aromáticas, mas aquelas que são aromáticas, nós podemos extrair óleos essenciais. O que é o óleo essencial de uma planta? O óleo essencial, ele é encontrado numa bolsinha que fica, são bolsinhas que estão na planta, que são um mecanismo de defesa daquela planta. Por isso que são tão fortes, né? Por isso que são tão eficazes, né? E então, isso você precisa ter a certeza de que você está ali consumindo um óleo essencial puro. Porque se ele não for puro, ele não é definitivamente óleo essencial, ele não vai trazer resultados terapêuticos e vai ser realmente jogar dinheiro fora. Né? Então é importante, marcas boas, marcas de renome no mercado, marcas que tragam sempre, sempre óleo essencial em vidro escuro, vidro âmbar, vidro azul escuro, vidro verde escuro. Por quê? Porque óleos essenciais são fotossensíveis. Então, não podemos ter aí um vidro transparente porque a iluminação natural ou artificial vai adentrar e vai modificar as moléculas desse óleo essencial e transformar as moléculas em outras moléculas que aí modificam todos os resultados terapêuticos e a gente não sabe o que sai disso. Né? É como também a ingestão de óleos essenciais, que também tem que ser feita com muita parcimônia. Então, sim, Juana, é muito importante, é fundamental que a gente escolha boas marcas, tá? Sim, nós temos a mais conhecida é o da Terra, né? A do Terra é uma marca americana, tá? É muito boa marca, tá? É uma marca que traz óleos essenciais puros, porém, é uma marca que pratica aí um preço superior à média de preços de marcas boas no mercado. Eu vi, eu andei pesquisando. É uma questão pessoal. Se você quiser utilizar esses óleos essenciais, então você procure uma pessoa que venda esses óleos essenciais, que não é um aromaterapeuta em regra, é um consultor. Isso é muito importante dito. Né? Exato. Ótima, porém cara, né, Tati? Ela é cara, além da média de mercado.
embora seja muito boa. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, quando eles falam, Denise, mas então deixa eu comprar uma lavanda aqui. Eu falo, pode. O que você quer? Você quer descansar, relaxar? Então, você vai buscar o nome científico, lavandula angustifolia. Sempre tem que ter, tá, gente? O nome científico em qualquer rótulo de óleo essencial tem que vir, tá? Por quê? Porque só de lavanda nós temos aí uma família com mais de 40 tipos. Então, se você utilizar no lugar da lavandula angustifolia uma lavandula dentata, por exemplo, a última coisa que você vai fazer é conseguir relaxar para dormir, tá? Porque ela é estimulante. Pois Então, assim, a gente é, precisa... me falaram que a lavanda francesa, ela é que cuida do estresse, da ansiedade, da depressão, da Isso, insônia. E a lavanda brasileira, que é a ela é um dentata, estimulante. ela é estimulante. Então, se você utilizar, você vai ter o efeito inverso e vai dizer que não funciona, né? Então, assim, a gente tem, são conhecimentos que a gente precisa agregar e que muitas vezes um consultor não consegue atingir, porque ele apenas é um vendedor de óleos essenciais. Posso, Tati, olha só, não vejo problema nenhum em falar, assim como a gente falou bem da doTERRA aqui, eu não estou falando mal da marca, eu talvez fale Não, mal do marketing que é feito em si, dos óleos essenciais da doTERRA, mas a marca é uma marca de bons óleos essenciais puros. Assim como, por exemplo, a alemã, a Oxadi, ela é muito boa. A Terra Flor, a Nacional, que é fantástica, do próprio Fabian, desse aromatólogo que eu falei para vocês, que é o Fabian Laszlo, a Laszlo, tá? Se vocês quiserem, posso até colocar o nome aqui para vocês. Ó, Oxadi também. São marcas que costumam fazer esse teste cromatográfico por lote, tá? E o que faz esse teste cromatográfico? Por que ele é bom? Porque ele vai nortear o aromaterapeuta a verificar quais são as substâncias químicas prevalentes naquele óleo essencial e em que percentual elas estão ali presentes. Por quê? Por exemplo, uma lavanda francesa, ela precisa, para trazer esse efeito que a gente quer potencializado, que ela precisa ter linalol e acetato de linalila, que são os dois compostos químicos prevalentes que fazem essa atuação no sistema nervoso central, num percentual de 40, 60. Ou seja, se você tem ali 60%, você atingiu um patamar elevado de linalol e acetato de linalila no seu óleo essencial de lavanda. Compre. Talvez de um lote anterior, por conta dessas questões que eu falei que influenciam toda a fabricação do óleo essencial, desde o plantio até a colheita, né? Por exemplo, a lavanda. Lavanda de altitude grande é a melhor lavanda que existe, certo? Então, por isso que a francesa, que ela é plantada em grandes altitudes, é uma lavanda que realmente ela é muito boa. É uma lavanda que tem esse caráter de relaxante muito grande. Entendeu? Então, assim, é importante. A lavanda da Bulgária, por exemplo, é ótima. Lavanda bulgária é ótima. Você pode utilizar. Aí, o que você vai fazer? Eu uso lavanda bulgária da doTERRA. Entra no site da doTERRA, lavanda bulgária. Coloca lá o número do seu lote. E aí vai ter ali o teste cromatográfico e você vai ver qual é o percentual dessas substâncias que eu citei aqui. Então você vai ver, nossa, legal, essa lavanda, top. Por isso que eu não me prendo a nenhuma marca. Porque o que me interessa, ao final, é o resultado terapêutico para o meu cliente, para o meu paciente. E é importante que eu faça essa análise, que eu tenha liberdade na compra, porque há muitas pessoas que dizem, Denise, por que você não se torna, né, membro da doTERRA, por exemplo? Né? Eu já fui chamada por várias consultoras, né, no direct para eu me tornar uma membro da doTERRA. Mas eu não tenho justamente interesse porque eu quero ter essa liberdade. A liberdade de escolha do óleo essencial, seja qual for a marca, que melhor traga benefício terapêutico para o meu paciente naquele momento. Não sei se vocês entenderam essa questão do teste cromatográfico, qual é a importância dele, mas é fundamental nesse sentido, tá? Para nortear a gente a respeito dos percentuais que a gente precisa atingir de determinados compostos químicos prevalentes naqueles óleos. certo. Mas o óleo vegetal, o carreador, ele é utilizado para quê? Então, vamos lá. Tá. Nós não vamos esquecer agora câncer, tá? Nós estamos falando agora de um organismo
que está em equilíbrio, que, enfim, né, que é saudável dentro daquilo que a gente pode considerar saudável hoje em dia, né? Então, a gente pode utilizar 3 vias. No Brasil, vamos lá, a gente aceita a utilização de 3 vias. Por quê? Porque a gente tem 2 escolas grandiosas na aromaterapia, que são nascedouros da aromaterapia. Nasceu na França, então a gente tem a escola francesa, e a gente tem a escola inglesa, tá? Que foi levada por uma inglesa que atuou lá na França e que foi levada então para lá. Como ela era uma enfermeira, ela levou uma aromaterapia mais branda. Ela levou uma aromaterapia que não compreendia, por exemplo, ingestão de óleos essenciais, que não compreendia o uso, por exemplo, anal, o uso vaginal. Tudo isso é possível dentro de um protocolo, obviamente, né, gente? Mas, então, assim, no Brasil, o que a gente costuma utilizar a título de forma de uso de óleos essenciais? A gente utiliza por inalação, e essa inalação pode ser uma inalação direta. Para vocês, isso aqui é um inalador de uso pessoal, tá? Isso aqui você coloca no seu nariz, puxa o ar, retém o ar, libera o ar, assim, bem lentamente pela sua boca. A mesma operação na outra narina e repete essa operação. Isso aqui é você inalar óleo essencial por via direta. Via indireta, você inala através do seu ambiente. Não tem aqueles difusores de ambiente? Sim. A gente coloca gotinhas. São lindos. Isso. Então, tem o portátil também, né? Tem o portátil também, né? Geralmente, eles não são... eu tenho tanto o difusor a água e o difusor a frio. O difusor a frio, ele não leva a água, ele difunde o óleo essencial puro. E o difusor a água, ele utiliza o vapor da água para essas moléculas de óleos essenciais, né, serem levadas junto para o ambiente, para que você depois, então, inale essas moléculas de óleos essenciais. Essa é uma inalação indireta. A gente pode utilizar via tópica, cutânea. É muito utilizado também na aromaterapia. E aí entram os óleos carreadores. A pele, a regra é carrear sempre óleos essenciais em óleos vegetais puros. Por quê? Primeiro porque a gente corre risco, por ser uma substância pura, concentrada, de causar algum tipo de reação alérgica, queimadura. Então, a gente precisa ter parcimônia nesse aspecto. Segundo, por quê? Porque o óleo essencial é muito volátil, ele evapora com muita facilidade. Vocês imaginem, para o óleo essencial passar por todas as camadas da nossa pele, chegar às camadas mais profundas, estar em contato com a nossa corrente sanguínea, ele leva um tempo. Se ele não tiver esse óleo vegetal carreando, ele vai se perder pelo caminho, digamos assim. Então, você precisa utilizar também por essa finalidade. Existem exceções, Denise? Eu vejo gente botando óleo essencial de lavanda na mão e inalando. Pode, a lavanda é uma exceção. Pode. Tá? A lavanda você pode utilizar. Não há risco de queimadura, só há essa perda aí de parte do que você vai aí, né? Enfim, você vai perder um pouquinho, mas ok, você pode utilizar, mas é exceção, tá, gente? São exceções à regra. Então, a regra é utilizar óleos vegetais puros como base carreadora. Só óleos vegetais? Não. Existem cremes que a gente chama creme base neutra, específicos para aromaterapia, que não têm substâncias sintéticas presentes, porque as substâncias sintéticas, elas conflitam com as moléculas de óleos essenciais e transformam essas moléculas em outras. Tá? Então, a gente não sabe, como eu falei para vocês, o que vai se tornar isso, se não vai se tornar até uma substância tóxica para o nosso organismo, certo? Então, isso é muito importante de ser dito. Quando a gente carrega óleos essenciais, a gente precisa carregar em bases carregadoras que são específicas para uso em aromaterapia. Para quem está nos assistindo, basicamente, quando a gente fala em óleo essencial, carrear, é porque água e óleo não se misturam. Então, precisa ser utilizado um óleo vegetal. Geralmente, um que não tenha cheiro, que é semente de uva, você pode usar o óleo de coco, você pode usar
amêndoa, se eu não me Você pode engano, óleo utilizar de qualquer óleo essencial, girassol. até mesmo azeite de oliva extra virgem, desde que prensado a frio, que você tem na sua casa, você pode usar como óleo carreador. Tá? O seu óleo de vegetal de coco, que seja também prensado a frio, você pode, para ele não Isso, perder as propriedades dele. O de uva, você óleo pode, qualquer óleo essencial você pode carregar. Inclusive, Tati, o óleo vegetal de semente de uva, ele é interessante porque ele se adapta muito bem a qualquer tipo de pele. Tá? Então, ele não vai prejudicar, por exemplo, uma pele que seja muito acneica, que seja muito oleosa, você pode utilizar. Né? Porque alguns óleos vegetais, por exemplo, o óleo vegetal de abacate, se você tem uma pele muito oleosa, acneica, você vai prejudicar demais a sua pele. Aí você vai ter um outro problema. E problema a gente não quer aqui, né? A gente quer solucionar os problemas, né? Já pensou? Aí só quem tem pele seca pode utilizar. E a gente tem um outro jeito de usar óleos essenciais, Ruana. E esse é polêmico, que é a ingestão de óleos essenciais. Então, vamos entender o que é ingestão correta de óleos essenciais, por favor. O que acontece? Há um equívoco muito grande quando a gente fala em ingestão de óleos essenciais, porque as pessoas acreditam que a gente possa pingar o óleo essencial na água e utilizar, ingerir esse óleo essencial. Como você acabou de falar, existe um princípio universal que nos diz que água e óleo não se misturam. Já começa por aí. Você vai colocar naquela água, esse óleo essencial que não vai se misturar naquela água, vai ficar no copo, você já vai perder uma grande parcela desse óleo essencial. E o que adentrar com essa água, adentra puro, não adentra diluído. Então, o risco de você lesionar, queimar as suas mucosas internas, que são muito mais sensíveis do que a nossa pele, é um risco muito grande. Né? Aí as pessoas falam, mas eu faço isso. Quantos meses você faz? Mas você já pensou isso a médio e a longo prazo? Inclusive, há já comprovações e estudos a respeito disso e resultados dantescos em pessoas, principalmente nos Estados Unidos, em que a prática de uso de ingestão de óleo essencial nesse patamar, como água aromatizada, né, está virando moda. Então, assim, muito cuidado em relação a isso, gente. Ingestão de óleos essenciais é possível? Sim. Não para todos os óleos essenciais, isso é fundamental que nós digamos. E sempre, sempre em cápsulas. Tá? E se você precisar que essa cápsula só venha a ser deflagrada no seu intestino, você precisa utilizar uma cápsula gastroresistente. Por quê? Porque vai passar, né, essa cápsula pelo mecanismo de primeira passagem da gente, vai ficar ilesa e ela só vai realmente produzir os efeitos, os resultados terapêuticos no órgão adequado. O que acontece quando a gente ingere água com óleo essencial como aromatizante de água, né? A gente faz, ela entra, certo? Ela vai passar pelo nosso mecanismo de primeira passagem, vai ser metabolizada no nosso fígado. A gente não sabe em que vai se transformar essas moléculas de óleos essenciais que estão ali, né? E ela vai passar por todo o trato digestivo, pelo nosso intestino, para depois ela ser eliminada em pouca quantidade, porque retido ficará alguma coisa. Então, assim, é muito complexo, é perigoso, sim. Eu não quero amedrontar ninguém, tá? É uma terapia fantástica. É realidade. Eu vi um capítulo sobre isso, inclusive eu ia te perguntar também, porque as pessoas ouvem e não procuram um profissional, um especialista. Então, aquela economia, vamos dizer assim, de um atendimento, de uma orientação com um profissional, como você, quem quiser te procurar, é só ir aí no seu direct, e do que outra pessoa, gente. Hoje, situações em que o barato sai caro, né? Aí eu vou lá na internet, digito lá, compro e faço um monte de M, tenho a orientação correta, achando que está resolvendo alguma coisa, e até te colocar aqui, ó, tomou o limão do, como é que é? Tô com do terra. Foi parar no limão do terra. Seu problema foi
Parou de... Olha, alterou a função renal dela. Olha o perigo, Tati. E é um óleo essencial que, inclusive, se você utilizar da forma correta, ele ajuda nessa função. Então, assim, gente, muitas vezes o barato sai caro, né? E eu tenho um jargão da Cissa, eu gosto muito da Cissa Rego, e ela fala, caro é aquilo que você não usa, né? Se você compra algo e você não usa, aquilo realmente é caro, mas se você utiliza da forma correta, você usufrui de tudo que ele pode trazer. Então, eu digo mesmo em relação aos óleos essenciais, né? Em relação aos hidrolatos, também é um universo incrível. Se você quiser, Juan, um dia a gente pode vir conversar especificamente sobre eles, porque eles são mais fáceis de manuseio, eles são reduzidos em riscos terapêuticos, então é bacana também das pessoas utilizarem. E em relação ao câncer, nós temos apenas 2 vias que eu considero seguras, que é a inalatória, tá? E a cutânea. Sendo que a cutânea ainda existe a possibilidade de não ser possível a utilização, principalmente para massagens, em casos de metástase. Então, é necessário, aí é que eu disse a vocês, é importantíssimo esse contato com a pessoa, com o atendimento tem que existir, né? O contato com o paciente tem que acontecer para justamente esses filigranas, que não são filigranas, que são muito importantes, a serem discutidos, trazidos e a gente saber, então, né, montar um protocolo adequado para que ele utilize os óleos essenciais. É possível fazer escaldapés, é possível você fazer a inalação, tudo isso é possível, mas talvez se você... Banho de banheira. Como? Perdão. E o banho de banheira? Banho de banheira. Banho de banheira também é possível, mas lembrando que existe aquele princípio universal de que água e óleo não se misturam e que você vai precisar carrear esse óleo essencial antes de você colocar na sua banheira. Como que você vai fazer isso? Banho. Como que você pode fazer isso? Fácil. Pega álcool de cereais, uma colherzinha de sopa, coloca as gotinhas de óleo essencial por uma banheira, gente. Vamos colocar em condições normais, não em câncer. Em condições normais, 6 gotinhas de óleo essencial nessa banheira, 8 gotinhas. Nessa colher, você mistura e aí você depois junta a sua água. O mesmo para o seu escaldapés. Não adianta jogar o óleo essencial na bacia do escaldapés, porque você... Certo? Então tem todas essas questões que a gente precisa saber para a gente manusear corretamente. E a restrição em relação à massagem, né, gente? Que aí a gente precisa observar direitinho qual é a situação, qual é o câncer e sempre, sempre, onde ele está localizado, para que a gente saiba quais são os óleos essenciais que a gente pode fazer uso. Porque, como eu disse a vocês, há óleos essenciais principalmente em câncer de mama, em câncer de útero, em câncer de próstata, que não podem ser utilizados por serem aí reguladores hormonais, serem estrogen-like, e aí a gente tem que deixar de lado mesmo. É isso. Correto. Agora, e aquele medalhão que a pessoa coloca uma gotinha no medalhão? Eu tenho um aqui, um enorme, um gigante para vocês verem. Olha aqui, olha. Isso aqui é até uma bicicletinha. Foi um dos que sobrou aqui. Eu tenho poucos ainda. Eu vendo, né? E aqui você coloca, então, o seu cordão. Estão vendo, gente? Ó, coloca o cordão aqui, passa o cordão. Isso daqui você tem. Aqui você consegue abrir, ó. Abriu. Tá vendo? Você tem um feltro aqui dentro. Nesse feltro é que você vai colocar o óleo essencial. Por que que eu não gosto de pedra vulcânica? Porque a pedra vulcânica é porosa. Então é possível que esse óleo essencial adentre essa pedra vulcânica e tenha contato direto com a sua pele. E aí, a depender do óleo essencial que você utilize, principalmente se for rico em furanocumarinas, você pode vir a ter aí uma queimadura de pele. Né? Um óleozinho de limão, já gera um risco. Nesse aqui não. Então você pode colocar, você coloca no feltrinho, você coloca aqui dentro o seu óleo essencial e vai plena e bela e ainda enfeitada para fazer aí a sua aromaterapia. Imaginem, você está aqui em contato. Pois é, Tati. Aí o risco que você correu, quer dizer, ainda bem que foi uma gotinha só, né?
Então, Tati, bebês, né, principalmente recém-nascidos, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de óleos essenciais. Inclusive, bebês até os 6 meses, eu nem recomendo o uso de óleos essenciais, tá? Depois sim, aí você pode utilizar, aí se você quiser pegar essa tabelinha que tem, né, principalmente a do Tisserand, tá? Deixa eu escrever aqui. Qual é a sua, qual que você pegou, Ana? Ó, tá? Essa é uma tabela que é uma tabela fidedigna e que vocês podem aí se pautar por ela para você. A minha tabela? A tabela do Eduardo Serran? Deixa eu ver aqui. Qual O foi a nomezinho fonte? dele está aqui. É uma tabela de diluições, mas ele não dá o nome de quem é. Tá, não dá. então eu deixo essa aqui para você. 5, 10, 15, 30, 100 miligramas. Que aí a depender de quantos ml você utilizar, você vai ter aí um número de gotinhas para uso. Lembrando que eles sempre trazem também o uso em bebês acima de 6 meses, o uso em crianças até 3 anos, depois de 3 anos, enfim, adultos e idosos, tá? É isso. É importantíssimo, né, a gente saber que não se pode administrar óleos essenciais da mesma maneira para todas as pessoas, né? Nós somos organismos únicos e, inclusive, a aromaterapia e essas PICs, né, essas terapias complementares, elas justamente têm essa visão holística do ser humano, holística não no sentido de esotérico, né, Ruana? Holística no sentido de ver de uma forma abrangente o ser humano como um ser integral, não um ser fragmentado em partes, né? Como a gente infelizmente vê hoje a medicina alopática trazendo, né? Nós nos tornamos aí alvo de especialistas que tratam um único órgão, né? Quando na verdade nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito. Então a gente precisa em óleos essenciais. Eu sou uma curiosa, porque a minha área é outra totalmente diferente, mas é sempre bom a gente adquirir conhecimento, a gente ter esses cuidados. Conhecimento não ocupa espaço, né? Eu sou aromaterapeuta, mas gosto de conhecer a respeito de terapia floral. Não utilizo terapia floral nos meus pacientes, não sou uma terapeuta floral. Você já é, eu não tenho formação. Exato. Então, assim, né? Realmente, cada um nas suas especificidades em termos de conhecimento e de estudos, né? Mas é bom porque você está fazendo um tratamento e descobre que a pessoa já está com um tratamento complementar, que é os florais de bar ou outro tipo de florais, que tem vários. Aí você já sabe, pelo que você olhou, estudou e viu, que aquilo ali ela já está cuidando, que de repente não é legal ser reforçado daquele jeito, aquela confusão. E assim, os florais, eles têm uma atuação lindíssima, mas é uma atuação no campo sutil, né? É uma atuação emocional, né? E os óleos essenciais, eles já se diferenciam porque eles também trazem, os óleos essenciais são substâncias químicas que trazem aí uma atuação na esfera física também. Né? É um complemento, por isso. Exatamente. É um complemento. Eu queria, ainda dá tempo, queria falar sobre 2 óleos muito interessantes, aproveitando que a Thalita entrou aqui, o alecrim. O alecrim, ele atua na cognição. Sim. Ele é um óleo que vem também do sul da França, né? Como ele surgiu. Engraçado, os florais vêm da terra. Por exemplo, a gente tem óleo essencial de alecrim plantado até na nossa região, né? Assim, não necessariamente, né? Essa questão é a questão do geotipo dele, né? De onde vem, né? Mas nós temos também vários tipos de óleo essencial de alecrim, né? E a gente fala em quimiotipo, né? Nós temos o quimiotipo cânfora, nós temos o quimiotipo cineol. O que significa isso? Quais são as substâncias prevalentes, né? A cânfora mais prevalente, então você vai comprar um alecrim, quimiotipo cânfora. O que você quer com a cânfora? Que você talvez tenha a mais do que o cineol. Por exemplo, foco, concentração, ânimo, eu preciso. Pessoas, por exemplo, com Alzheimer, né? Utilizar esses
de quais são as comorbidades que essa pessoa possa vir a ter, porque o alecrim também tem uma interferência na questão da hipertensão, então também precisa ser analisado, mas é um óleo essencial excelente para foco e concentração, assim como o lemongrass, que é o nosso capim-limão, assim como o peppermint, que é a hortelã-pimenta, todos eles colaboram no aspecto de foco. Pessoas com TDAH, por exemplo, utilizam muito esses óleos essenciais agregados ao óleo dos estudantes. É o óleo dos estudantes. É o óleo dos estudantes. Isso aí. Isso é muito interessante. Eu tenho um floral para isso também. Agora, o que acontece? O segundo floral que eu queria que você reforçasse, você já falou dele, que é o laranja doce, e ele, por ser cítrico, ele também mexe com o humor da pessoa, é um floral da alegria, da motivação, do bem-estar. Então, as pessoas que estão naquela tristeza, naquela... não vou nem dizer depressão ainda, ou até mesmo, ele atua ajudando nessa estabilização. Sim, é muito utilizado, inclusive, em ambiente hospitalar, em CTIs. Né? Justamente por essa capacidade que tem de atuação no campo emocional da pessoa. Né? Aí a gente tem aí várias substâncias químicas. A gente pode explicar para vocês que isso não é uma mágica, tá? A gente utiliza muito dentro de hospitais, né? Dentro dessas unidades hospitalares, a gente utiliza muito a via inalatória. Tá? Então, a inalação dos óleos essenciais por ambiente, né? Então, eles colocam naquele ambiente o óleo essencial para que todos os pacientes possam aí, né, terem aí os benefícios desse óleo essencial. E o que acontece, Ruana? Tem sido muito proveitoso. Então, assim, na Austrália, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, isso já é uso corriqueiro. E alguns hospitais aqui no Brasil, ou infelizmente ainda na rede particular, eles também fazem uso. Né? Então, assim, é algo realmente muito interessante. Por quê? Porque desperta realmente um bom ânimo nesse paciente. E naquele momento, seja qual for a doença em que você esteja, só de você estar hospitalizado, você já está fragilizado psicologicamente. Né? Então, se você tem algo que possa trazer esse suporte emocional, é muito bacana. E por que funciona? Não é milagre, não é crendice, não precisa ter fé. Tá, eu sempre falo isso. Você quer usar óleo essencial? Tá, esquece fé. Você não precisa ter a fé de que ele vai funcionar com você. Isso não existe. Por quê? Porque são substâncias químicas. E a atuação na via inalatória, por exemplo, o que acontece? Dentro do nosso nariz, nós temos vários cílios olfativos que fazem esse trabalho aqui, ó. Estão assim trabalhando. E eles vão levar essas moléculas de óleos essenciais quando você inala. Ó, vamos lá. Aqui tem um óleozinho essencial, tá? Esse aqui é o Lang Lang. Lang Lang é excelente, é um óleo essencial. Esse aqui, o completo, inclusive, que ajuda nas funções sexuais. Ele é um afrodisíaco, ele ajuda realmente as pessoas que estão com dificuldade. Lang Lang, pessoal, olha só. Lang Lang é um óleo essencial para o final de semana, né? E aí, o que acontece? Você inala, certo? Você manda para o SEDEX urgente? Manda, Lang Lang para todo mundo de litro. De litro, gente. E o que acontece? Só para relaxar, né, Ruana? Olha só, gente. Por que funciona? Então, vamos lá. Inalei. Adoro. Ih, caraca. Eu tô animada. Os cílios olfativos que nós temos na região interna nasal, eles vão levar essas moléculas de óleos essenciais até uma região do nosso cérebro, onde há uma proteína chamada proteína G, que vai captar num sistema chave-fechadura e vai transformar no nosso sistema límbico em impulso elétrico. Não é a molécula que você inala que vai lá para dentro do seu cérebro, isso não existe. É um impulso elétrico, só que ele atua no sistema límbico. E o que nós temos no nosso sistema límbico cerebral? Ele é o responsável por emoções e por memórias. Então, gente, lembra aquele cheiro que a gente fala, ai, essa alfazema lembra minha avó. Ai, como me traz aqueles momentos bons. Não é à toa, porque você está inalando e está adentrando, e está indo para ser processado no seu sistema límbico, que é responsável pelas suas memórias afetivas. Gente, o bolo de laranja, imagina.
É por aí, né? Algumas pacientes falam, Denise, mas olha, aquele cheiro. Eu falei, olha, não é à toa. Deixa eu explicar para você como funciona. Você tem isso gravado ali. Por isso que faz tão bem, né? A aromaterapia, né? A terapia através dos aromas, né? Tem todo um significado. E a partir do momento em que você tem contato no seu sistema límbico, e também, obviamente, quando você inala, também vai para os seus pulmões, né? Essas moléculas vão para os seus pulmões e estarão circulantes em todo o seu organismo através da sua corrente sanguínea. Inclusive, você me fez lembrar uma situação. As pessoas que já fizeram todo o processo de tratamento, químio, rádio, mas estão com o comprimido oral para reposição, e durante aquele período de 5, 7, 10 anos, dependendo do tratamento, eles têm efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais mais comuns são dores articulares, é alteração de humor, é o famoso TPM, que a pessoa fica irritada. Então, também pode utilizar os óleos essenciais. Inclusive, no pós, né, onde a gente já tem aí uma maior liberdade de manuseio de outros óleos essenciais, podem entrar óleos essenciais para essas dores articulares, musculares, que são fantásticos e já há comprovação científica da atuação deles nessas esferas, que são o óleo essencial ou o óleo resina de copaíba e o óleo essencial de erva baleeira. Por incrível que possa parecer, gente, são nossos. Estão aí plantados, tanto aí na nossa Amazônia, quanto também aqui na região litorânea de São Paulo. Enfim, são realmente óleos. Anote aí, ó. Tome nota, tá? Anotaram e aí, ó. É muito tranquilo de serem utilizados quando vocês estiverem aí, né, graças a Deus, aí recuperados e livres de quimioterapia. Então, vocês podem já inserindo esses óleos essenciais, que vocês podem carrear em óleos vegetais puros, fazer massagens, né? Ou numa base carreadora, como um creme para você passar. Por exemplo, eu lembrei porque eu sinto isso, né? Então, quando a médica pergunta assim, vem cá, os efeitos colaterais, você está sentindo? Eu falo, não, eu só sinto um sintoma. Qual? Problemas articulares da unha do dedão do pé até o fio do cabelo, é um só, é tranquilo, tem tudo, é do corpo todo. Mas, e outro depois a gente anti-inflamatório e analgésico da copaíba, gente, é fantástico, tá? E a analgesia da erva baleeira já é comparada ao paracetamol, tá? Em nível elevado. Então, assim, vale muito a pena. Tá? A gente pode conversar sobre isso em outra live. Eu trago para você os estudos científicos, tá? E esses já estão até relativamente avançados. Mas foi o que eu falei para vocês, né? Como a gente não tem aí tanto recurso, né, aplicado nesses estudos, vamos utilizar, porque o melhor teste que a gente pode fazer é na gente mesmo, né? Agora, eu lembrei que eu sou uma estudante, eu gosto de chakra, tá? E o quinto chakra, que é do ladinho, o que acontece? Eu estou vendo muita gente com problemas de hipo e de hiper, né? Tireoidite. Então, o que acontece? As pessoas estão com dificuldade de expressar, dificuldade de falar, não, estão engolindo e estão prejudicando essa área de chakra. Chakra da comunicação. Eu tenho live aí falando sobre quem quiser assistir. Eu quero saber quem é que vai me seguir aí, quem vai seguir a Denise depois, tá? Não, gente, estão ali, vamos lá. Vamos lá. É troca. A gente está aqui na live, mas a gente está afim também que vocês façam parte, porque ela está sempre falando sobre isso, ela está sempre postando. Vocês são pessoas que se interessam, é legal. E eu também estou trazendo várias informações. Então, o capim-limão atua justamente porque eu conheço várias pessoas que estão... Seu vídeo está travando. Você falou do capim-limão, que ele atua e ele travou. Repete para mim, por favor. Ele atua no hiper e no hipo. Sim, não só ele, viu, Ruana?
o que que acontece? Aí você precisa trazer para esse aromaterapeuta exames de sangue para a gente ver aí qual é o nível, né? Qual é a situação em que você realmente está, né? Eu E conheço aí, uma pessoa que está zerada, zerada, zero, não fabrica nada. meu Deus. Só na Então, aí a hipo, gente fala zero. sobre a questão da psicoaromaterapia dentro dessa questão do chakra, né, laríngeo, da chakra da comunicação, né? A gente fala aí de óleos essenciais que podem expandir a comunicação, mas precisa saber por que que essa comunicação foi cessada. Por que que ela está sendo impedida ou dificultada? Por quê? Porque há situações em que a pessoa não externaliza o que ela quer dizer, por falta de coragem. Há situações em que ela externaliza, mas ela externaliza algo que ela não fala de forma completa, então ela não consegue terminar essa comunicação e haver esse diálogo, né, entre aí o interlocutor e você e tudo mais. Então, assim, é importante que a gente saiba disso, porque isso vai fazer diferença no momento do uso dos óleos essenciais e da escolha deles, entendeu? Correto, Aí é isso. Por correto. exemplo, o óleo Isso foi essencial que é muito bom recomendado. para a comunicação é o óleo essencial de erva doce, que não pode ser utilizado por pessoas que estão em situação de câncer, principalmente câncer que estejam associados a questões hormonais, como, por Eu exemplo, não o posso câncer de usar mama. nada de camomila. Então, né? Então, assim, Camomila também não posso. pois é. Então, assim, a gente tem que ter parcimônia em relação a isso. Nesse momento, a gente está falando sobre comunicação, Muito como cuidado. ajudar na comunicação de pessoas que não estão acometidas com câncer, né? Então, a gente poderia trazer, mas tem muitas questões. O que que acontece em relação à Sim, aromaterapia, sim, né? sim. A gente não quer saber apenas quais são as consequências, ou seja, quais são as suas queixas clínicas. A gente precisa adentrar em águas mais profundas e descobrir quais são as causas que deflagraram essas consequências. Porque se a gente não conseguir atingir causa, gente, em tudo na nossa vida, tá? Né? Em todos os patamares da vida. Se a gente foca apenas nos resultados, nas consequências, e a gente não debela a causa, assim que houver um novo gatilho emocional, você volta a ter o mesmo problema. Então, é muito importante essa visão holística do ser humano, né? Eu acho que a medicina precisa cada vez mais se voltar a isso, e se não se voltar, ela vai ficar para trás, né? A gente tem aí a medicina oriental versus medicina ocidental completamente pautada na razão, pautada em alopatia, e a medicina oriental tendo essa visão mais integral do que seja um ser humano, né? Eu gosto muito de você deve conhecer com certeza, de um poema, viajei agora, tá? Do Gregório de Matos, que ele fala assim: a parte sem todo não é parte, o todo sem parte não é todo. Já ouviu falar nela? Então, Tá. exatamente isso, exatamente isso. Nós não somos uma parte. Dá licença, eu sou Denise, um ser humano extremamente complexo, com diversas questões físicas e emocionais que precisam ser consideradas, porque o meu fígado responde a elas também. O meu estômago responde a elas também, né? A depender das emoções que você não digere, né? A depender de tudo, você vai acometer fisicamente algum órgão seu. Então, assim, a gente precisa ter essa visão. Cada vez mais, buscar médicos, gente, que tenham essa visão a respeito do ser humano é muito importante. Por isso que já inicia um processo de que a medicina integrativa começa a crescer. Pessoas começam a buscar médicos que tenham essa visão holística do ser humano, para que eles realmente consigam adentrar nas causas que dão origem aos problemas, né? Para que a gente consiga de fato debelar. Não adianta nada você tomar um ansiolítico Você, se pois você é. não souber lidar com os gatilhos emocionais que deflagraram essa ansiedade, porque quando eles voltarem a existir, você passará novamente pelo mesmo problema, né? Pois é, o que que acontece? Acontece que você tem dor de cabeça. Tem uma outra amiga que tem dor de cabeça direto. Ela faz o que? Ela toma uma medicação, a dor de cabeça passa, mas no dia seguinte volta. Ela não está tratando a causa. Ela Exatamente. está adiando, 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 até que essa dor de cabeça vai chegar num nível em que pode provocar até uma consequência maior. Ó, dermatite, por causa do emocional, Olha lá. endometriose.
A Tati falando, né, que ela tem fibromialgia por não tratar o emocional. Tati, inclusive, já há estudos que associam a fibromialgia justamente a aspectos psíquicos, tá? Por isso a dificuldade até em laudos, né, que falem que a pessoa tem fibromialgia, etc., por conta disso, porque realmente se confunde muito esse diagnóstico, né? Mas é isso, né? A gente deixa o emocional de lado e trata apenas o físico, e quando essa questão, né, a raiz está lá no fundo emocional, a gente vai de novo sucumbir ou a gente vai ter o nosso corpo todo respondendo, todo sofrendo, todo em agonia e todo reclamando, né? Bem, gente, eu não sei se vocês têm alguma pergunta mais. Eu peço que vocês, essa live vai ficar gravada, peço que vocês retornem depois, façam algum comentário, dê o coraçãozinho, compartilhem para quem precisa. A D está aí disponível para quem quiser. Em novembro ela está lançando o curso dela, básico, inicial, para quem quiser também. Então é importante estar seguindo-a para receber esse tipo de informações. E lá muita troca também. Eu abro sempre caixinhas. Eu adoro interagir com as pessoas que me seguem. Então viram realmente, né, são mais que seguidores, vão virando amigos virtuais, né? A gente vai trazendo, a gente satisfazendo as conheceu, dúvidas. a gente se conheceu através de uma amiga comum, praticamente. Então, inclusive, eu estou em falta com ela, puxar a orelha dela e minha. Então, o que, que acontece? É isso, gente, usar a internet, usar os aplicativos que estão aí para conhecimento, tudo bem. É muito É isso. legal a gente assistir vídeo engraçadinho. Tem aquele momento que a gente quer assistir vídeo engraçadinho, né? Mas tem aquele momento que, poxa, o tema está legal, vou anotar, vou pesquisar, vou olhar e tomar cuidado. Isso, Você, ser sempre muito curioso. Ser curioso é muito importante hoje no mundo que a gente vive, que é um mundo da informação desinformada, né? tudo aí, Todos são especialistas em tudo e todos estão no raso. Então, assim, é muito perigoso. Por isso que eu falo sempre a respeito da parcimônia no uso de óleos essenciais e tudo mais. Por quê? Porque, infelizmente, a visão que a média tem trazido, principalmente nas redes, é dessa liberdade de utilizar algo por ser natural. Não é porque é natural que não pode fazer mal ao nosso organismo. Tomem cuidado com isso, busquem boas fontes. Inclusive, eu queria deixar, se você me permitir, uma indicação de livro para quem está aqui na live especificamente para saber o que a aromaterapia pode fazer por pessoas que têm um câncer nesse momento. Existe um livro muito bom, que é da editora Laszlo, que é da doutora Anne-Marie Giraud, e se vocês quiserem eu escrevo, Óleos Essenciais e Câncer, tá? Esse é o nome do livro, Óleos Essenciais e Câncer. Não é um livro com dificuldade para entender, a linguagem é fácil e vai ter aí bastante esclarecimento em relação à utilização. Anne, A-N-N-E, Marie, M-A-R-I-E, Giraud, G-I-R-A-U-D. Tá bom? Essa indicação que eu deixo para vocês, porque primeiro eu tenho muita confiança na doutora Anne, segundo eu tenho muita confiança em quem editou esse livro, tá? E publicou, que é a editora Laszlo, e terceiro, porque a linguagem não é uma linguagem difícil de pessoas leigas compreenderem, né? E aí vocês podem adentrar aí por águas mais profundas nesse tema, né, que é o tema, entre aspas, da nossa conversa de hoje, né? A gente fala sobre tudo, mas a gente, né, trouxe algumas pontuações aí em relação ao câncer que são importantes de serem faladas, né? Principalmente. E eu agradeço o Adriano, a Thelma, a Tati, a Nádia, Esteão, Ângela, Grazi, a Kel, Bernardo, o Li Parque e todos os outros que passaram por nossa live de hoje, estão aqui presentes, tirando dúvidas, participando. Então, gente, é isso. A mensagem foi passada, o que eu queria fazer foi feito, foi atendido. Espero que vocês também tenham sido atendidos. E, mais uma vez, eu reforço,
participem, sigam a nossa família aí, esperem que está vindo novidade por aí, tá bom? Amém, amém. E vai ser Gratidão. um prazer enorme, assim como foi esse momento, tá? Muito obrigada a todos que ficaram aqui. Adriano também, daqui a pouco eu estarei na live de vocês, aí você e Dilana, falando sobre nutrição, também é um assunto que é muito interessante, né? Porque, afinal de contas, né, a gente precisa alimentar o corpo, né, para a gente ter a estruturação para alimentar a alma, né? Então, assim, muito bom. Eu estou muito feliz por ter estado aqui com você, Ruana. Primeiro, porque faz um tempinho que a gente não se vê, não se fala, né? Eu acompanhei A um última pouquinho o foi seu em 2021, processo. né? Pois é, eu acompanhei. A última live foi em 2021, né? Depois você entrou no 2021. domingo, eu acompanhei, né? Nós não nos conhecemos ainda pessoalmente ainda, mas é um prazer estar com Você, quando você. vem no Rio, opa, estão todos convidados. É isso aí, estamos todos convidados. Um beijo, gente. Está falhando agora, está falhando a sua parte. A minha? Então, eu vou me Ficou toda despedir do granuladinha. pessoal, se eles estiverem me ouvindo. Primeiro, para agradecer o convite, Juana, tá? Agradecer a todos que estavam aqui. E qualquer dúvida, quaisquer informações que vocês precisem em relação à aromaterapia, em relação a óleos essenciais, eu tenho formação em aromaterapia clínica, especialização em aromaterapia clínica. Posso ajudar vocês com os meus conhecimentos. Obviamente, eu tenho muito a conhecer e cada vez que a gente estuda, a gente percebe que a gente precisa estudar muito mais. Mas eu estou aqui aberta, tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, vai ser um prazer. Se tiverem dúvidas, se quiserem satisfazer, eu sempre abro caixinhas, direct e daqui a pouco terei um curso para estar aí, né, com vocês mais proximamente, para a gente poder trocar sobre esse universo tão fascinante que é o universo dos óleos essenciais. Eu não me apresentei no início, mas eu não tinha essa formação antes, né, E Ruana? a gente Né? começou a Eu era falar da e área esqueceu essa jurídica, não parte. tinha absolutamente nada a ver com esse universo, né, da aromaterapia, da terapia natural, das terapias complementares, mas eu precisei dela. E foi quando eu lancei mão dela e vi os resultados terapêuticos em mim, em algo muito sério que acometeu a minha vida, e eu vi resposta, eu fiquei fascinada, e aí sim, eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar, tive o privilégio de estudar com uma aromaterapeuta assim, que eu considero a papisa da aromaterapia no Brasil. Ela teve formação na França, formação na Inglaterra. Então, ela tem uma visão muito ampla da terapia por conta das duas escolas que eu falei para vocês. Então, assim, gente, se eu puder colaborar em algo, estou aqui. É isso. Obrigada, Ruana. Gratidão. Gente, eu quero lembrar vocês, fazer um convite também, aproveitando, tá? Semana que vem eu vou estar recebendo, ai, ai, a Thalita, estava aqui presente na live, ela vem falar sobre a demência de corpo de Levi, que ela cuida da mãe dela, vem compartilhar essa história. Ela já Minha fez mãe algumas dele. lives comigo, ela é personal trainer. O Adriano Souza, que faz um trabalho voluntário muito legal lá em São Paulo, a gente o conhece como repórter Beleza, ele é o Pantera Negra, vai nos hospitais para crianças que estão em tratamento de câncer. E a Isadora, que é a nossa dentista oncológica, que vem falar justamente dos problemas bucais relacionados a quem está em tratamento, aquelas feridas, não vou falar nada, tá bom? Bem, gente, semana que vem, conto com vocês entre 18 e 18h30, 19 horas, é os horários que eu estou entrando em live por enquanto. Obrigada, tá? Mais uma vez, depois a gente conversa. Gratidão. Gente, é para a semana. Segunda-feira eu estou aí.